quarta-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Eu sou o Padre Pedro Paulo e começamos agora mais um programa, A Bíblia no Mundo de Hoje. Bem, comentados os textos do Evangelho, vamos agora para a primeira leitura desta solenidade de São Pedro, ainda celebrada em plena 13ª semana do Tempo Comum. Trata-se do livro dos Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 12, entre os versículos 1 e 11. Naqueles dias, o rei Herodes começou a maltratar alguns membros da igreja, mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e, ao ver que isso agradava aos judeus, mandou, além disso, prender também a Pedro. Eram os dias da Páscoa. Depois de preso, mandou meter na cadeia e entregou à guarda de 4 piquetes, de 4 soldados cada um, na intenção de, após a Páscoa, o fazer comparecer perante o povo. Pedro era, pois, guardado na prisão, mas a igreja rezava constantemente por ele. Herodes estava para o fazer comparecer. Nessa noite, dormia Pedro entre os 2 soldados, ligados com 2 correntes, enquanto as sentinelas, postas à porta, guardavam a prisão. Nisto, apareceu o anjo do Senhor, e uma luz brilhou na cela da cadeia. O anjo acordou Pedro, tocando-lhe no lado, e disse: levanta-te depressa. E as correntes caíram-lhe das mãos. Levanta-te depressa, disse o anjo, e as correntes caíram-lhe das mãos. Então o anjo disse: põe o cinto e calça as sandálias. Ele assim fez. Depois acrescentou: envolve-te na capa e segue. Pedro saiu e foi o seguindo, sem perceber que era verdade o que estava a acontecer pela ação do anjo. Pensava que tinha tido uma visão. Atravessaram o primeiro posto de guarda, depois o segundo, e chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade. E a porta abriu-se por si própria diante deles. Saíram e avançaram para uma rua, e logo o anjo se afastou de Pedro. Pedro, então, voltando a si, exclamou: agora sei realmente que o Senhor mandou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que esperava o povo judeu. Esse é um texto lindíssimo que fala de uma das muitas perseguições do Império Romano aliado ao judaísmo para a execução do cristianismo, para o homicídio de São Pedro, símbolo vivo desse cristianismo, junto aos outros 11 apóstolos. Então vemos toda uma operação de resgate. No céu também tem a SWAT, e os anjos da SWAT vieram libertar São Pedro, passo a passo. Quando se diz que Pedro não percebera
como real, mas como visão, é porque nesse período, esta experiência de anjos interferindo no processo da salvação era muito comum. Todo o processo da encarnação de Cristo tem a mediação ou do grande arcanjo Gabriel ou de um anjo que aconselha, acompanha, desloca, protege, reenvia. Um anjo. Por isso, São Pedro pensava de receber uma revelação de libertação. Não, ele de fato fora libertado por dentro. Quando ele sair da prisão e não mais voltar lá, ele terá superado os umbrais da prisão e agora respira não só a liberdade, mas sobretudo a convicção. É isso que ele respira. Quando então ele proclama: agora verdadeiramente sei. E o que temos é uma metodologia muito bonita. Tudo indica que é o relato pascal de São Pedro, que a semelhança de estrutura com a narração pascal é total. Primeiro porque é tempo de Páscoa. Deus está celebrando a velha Páscoa. Por isso, depois de celebrar a velha Páscoa, eles vão tratar, ou iriam tratar de matar São Pedro. Para ele significa matar a igreja. Aparece então um dos mediadores da Páscoa, um anjo, que vai acompanhar Israel durante toda a sua relação de fé com o Deus vivo. E ele então, esse anjo, é o que encaminha São Pedro das garras dos Herodes do povo judeu para as mãos de Deus. São Pedro faz verdadeiramente uma Páscoa, saindo da cadeia ileso e indo pelas mãos do anjo, sempre, que o comanda passo a passo, para que ele esteja fora dela. O anjo que fez com que os umbrais, todos envermelhados pelo sangue, fossem motivo de desistência de fazer o mal ao povo de Israel. Pelo contrário, Israel se viu do outro lado do Rio Jordão, do Mar Vermelho, quando Deus acompanha Moisés com seu cajado para que ele abra o mar, atravessa, são salvos a pé enxuto, e lá sim proclama, como se lê no Êxodo 15, o Cântico de Moisés. Cântico de Moisés, que é reconhecimento, proclamação, fixação de uma linguagem redentiva. Tudo que Deus usou como anteparo à libertação dos judeus. Sobretudo do outro lado do mar, livres do alcance do faraó e dos seus soldados afogados, Israel não pode senão, com Míriam e as mulheres, cantar os louvores de Deus. A Páscoa é a consciência de que Deus, de fato, nos liberta de todas as prisões humanas, pessoais, de vícios. E a igreja não é uma cadeia, pelo contrário. A igreja é terra em que se trafega do mal, das correntes, para o futuro. Ele nos transferiu do reino das trevas ao império da luz. Por isso constitui uma bela imagem da Páscoa na igreja, que ocorre não só na Páscoa de Cristo, mas na Páscoa dos apóstolos e na Páscoa de todos os cristãos batizados.